gravando. Exato, estamos ao vivo. Deixa eu ver aqui que eu vou ter aqui. Só aparecer aqui para mim na janela que eu tenho, porque aí é certeza que não há. Bom, meus queridos, estamos ao vivo para mais uma live desse nosso especial da Reforma Protestante, onde nós conversamos sobre esse evento que libertou a igreja de um cativeiro na mão de hereges, né? Então, muitos falam, né, que o protestantismo é uma igreja que saiu. Não, o protestantismo foi a igreja cristã extirpando o mal de dentro dela, né? Hoje a gente está com o professor, né, com o reverendo Francisco Macena. A gente estava conversando aqui no PV, meus queridos, então tem muita coisa extraordinária para a gente. Pelo que nós estávamos conversando no PV, a gente consegue ter uma ideia da capacidade do nosso convidado de hoje. A gente tem muito que conversar e nós vamos conversar sobre o papado. Armando, apresenta nosso convidado aqui para o pessoal. Boa noite, pastor Raul. Boa noite, pastor Macena. Reverendo Francisco Macena. Boa noite a todo mundo que está aqui assistindo a nossa live. Você que for entrando aqui na live, deixe o seu like, coloque essa curtida aqui na live, faça seu comentário, comente no chat, quem estiver assistindo ao vivo, faça seu comentário. Você que for assistir a gravação, não deixe de comentar aqui. Ajuda bastante as métricas do YouTube a que essa live chegue para o maior número de pessoas. E estamos aqui com a nossa live, mais uma live especial da Reforma Protestante, com esse tema especificamente sobre o papado, e eu vou falar um pouquinho sobre o pastor Macena. O reverendo Francisco Macena da Costa é pastor presbiteriano, casado com a Daniele, pai de 3 filhos. Ele é mestre em teologia sistemática pelo Centro de Pós-Graduação Andrew Jumper e também concluindo o doutorado no Andrew Jumper. O pastor Macena, ele leciona no Seminário Presbiteriano do Norte, no Seminário Teológico do Nordeste e no Seminário Teológico Presbiteriano Reverendo Ashbel Green Simonton. Ele também serve como pastor na Igreja Presbiteriana Comunidade Viva e coopera na Igreja Presbiteriana de Boa Viagem, ambas em Recife. E é uma alegria ter o Reverendo Macena aqui, que eu tenho o prazer de conhecer há muitos anos. Conheci pela internet, lá nos tempos idos, no Orkut, comunidade João Calvino, pessoal que lembra das antigas, e conheci pessoalmente também, lá por 2012, 2013, e é uma alegria ter o senhor conosco aqui com a gente para falar um pouquinho desse assunto tão importante para nós, protestantes. Reverendo, olha só, o catolicismo, nós temos um leque que até falta espaço de tanta coisa errada que existe ali dentro, né? Não é à toa que aconteceu a reforma do jeito que ocorreu, né, e que foi um marco tão grande, não apenas para nós protestantes, mas para a humanidade em si. A reforma foi um acontecimento que impactou muito. Então, eu queria que o reverendo falasse um pouco sobre os fatores que levaram não ao desenvolvimento, mas ao crescimento do poder do papado. Porque nós tínhamos um bispo em uma igreja, que era uma igreja em Roma, e que aquilo foi sendo amplificado até um ponto que o Papa se tornou o chefe absoluto, tanto da instituição, como até hoje é o chefe de uma nação desse tamanho, mas é uma nação, né? Então, um pouco, será que realmente a origem vem em Pedro, que foi o primeiro Papa? A Bíblia nos ensina uma sucessão apostólica? E como foi que o papado tirou o cetro ali da mão da Bíblia e pôs na mão de um homem imperfeito? Aí? Isso que eu queria saber. Irmãos, primeiramente, quero agradecer demais aqui a oportunidade de poder estar com vocês, debatendo esse assunto, num mês tão importante, tão relevante, que é o mês de outubro, o mês da Reforma Protestante. Eu acho sempre importante essas iniciativas, uma vez que outubro, principalmente o dia 31, muitas vezes se torna uma data para falar do Halloween, e se esquece da importância da Reforma Protestante. Então, desde já, registro aqui minha gratidão. Vejam só, o desenvolvimento do papado
ele, numa perspectiva católica romana, parte, evidentemente, da interpretação de Mateus 16, na ideia de que Pedro é a rocha onde a igreja é construída. A perspectiva protestante, eu acho, desde Jan Hus, lá já nos seus escritos, né, do pré-reformador, ele já indicava a ideia de que, exegeticamente, ali não poderia ser o Papa a pedra. Então, na perspectiva protestante, quando se analisa o desenvolvimento dos papas, não se olha para a perspectiva bíblica, se olha para a perspectiva do desenvolvimento histórico. E aí, do desenvolvimento histórico, as primeiras formas incipientes, vamos assim dizer, de papado, se não me engano, até um pai da igreja, não sei se Cipriano, se não me falha a memória, né, dizia onde dormia, onde estava o episcopado, ali dormia o papado. Isso porque no período século II, século III, quando surgiram várias heresias ali ao mesmo tempo, o montanismo, o arianismo e tantas outras coisas, o episcopado monárquico foi que cerrou fileiras, para usar uma expressão do historiador Arley Cairns, né? Cerrou fileiras no sentido de que o bispo tinha, então, ali a autoridade. Então, de certa forma, a figura do bispo ganha uma proeminência já nesse período das heresias. O desenvolvimento do catolicismo como um líder, uma espécie de primo entre pares, esse a gente vai observar com o passar do tempo, mais especificamente ali no século V, com Gelásios. Aí sim nós temos uma percepção mais clara disso, quando ele coloca que o poder do Papa é superior ao poder temporal dos imperadores, o poder da espada dos imperadores. E é com Gregório o Magno, que está ali por volta do século VI, aí sim é que a gente tem, de alguma forma, com Gregório, uma posição estabelecida, já que, além de Papa, num período de decadência do Império Romano, ele também era um administrador. Então, as ações dele fizeram com que o papado ganhasse muita influência. E aí, para a gente encurtar esse ponto, talvez ali no ano 800, quando tem a coroação de Carlos Magno, o Papa colocando a coroa sobre a cabeça dele, fica então a demonstração de como os papas tinham poder naquele momento. Então, de uma perspectiva protestante, o que a gente entende é que houve uma concomitância de crises, houve uma espécie de teologia pública dos papas, agindo não apenas como pastores de um rebanho, mas agindo como gestores e como políticos, o que efetivamente levou a uma hegemonia da Igreja Ocidental na figura do Papa. Existe uma teoria de que essa posição do Papa de Roma, o Bispo de Roma, como um primo entre pares, tenha sido um reflexo da própria estrutura romana. E há um sociólogo e historiador chamado James Jeffers, que escreveu um livro, O Conflito em Roma. Eu não sei se esse livro é mais editado, certamente em inglês é possível encontrá-lo, onde ele fala isso, ele analisa sociologicamente aqueles nomes da lista de Romanos 16, ele mostra que ali muitos nomes são nomes de escravos libertos, e ele então dá a entender de que aqueles escravos tinham muita entrada nas categorias de estrutura romana, e conheciam bem essa estrutura. E logo quando a igreja é formada por eles, aí a teoria, a hipótese de Jeffers é que eles copiaram a estrutura romana e ela prevaleceu doravante, né, pós ali a morte dos apóstolos especificamente. E o engraçado é que nós vemos a contaminação do Império Romano em tudo, né? Por exemplo, a basílica. A basílica vem de uma coisa derivada do Império Romano. Os primeiros cristãos não construíram basílicas, né? Então são coisas assim, a gente vê muita contaminação no caso. Sim. Armando,
No caso, assim, eu ia até entrando na pergunta, mas até comentar essa questão de que quando surge Gregório e os outros papas seguintes no ano 800, você vai ter um conflito também entre a questão de que o Papa, e aí até alguns apologetas argumentam isso, de que o Papa nunca teve uma posição tão importante assim quando a gente pesquisa a história, porque você vê que tem outros patriarcas em outras cidades, Constantinopla, Alexandria, que também tem poderes parecidos com o Papa de Roma, só que o Papa em Roma começa a ter influência sobre outros. Tanto é que você tem o cisma do Oriente, e mais ou menos ali no ano 1000, né, no qual você tem essa divisão, justamente uma delas a ver com esse poder temporal do Papa no Ocidente, né? E eu queria que o senhor comentasse um pouquinho de como que esse sistema levou ao começo da Reforma Protestante, no sentido de que ele acabou degenerando, principalmente quando você teve a crise no Ocidente, né? O cativeiro, que eles chamam de cativeiro babilônico do Ocidente, quando você teve aquela questão de ter três papas, um excomungando três. Como que isso levou ao fortalecimento do papado nesse período, que levou à situação da Reforma Protestante? Eu diria que assim, o grande cisma, ele na verdade não configura nem o poder do papado, na verdade ele aponta para a decadência, né, do papado. E você imagine, Carlos, o Gregório Magno, né? Gregório Magno, eu estou parafraseando, claro, aqui, mas o Gregório Magno passou a seguinte expressão: os papas nunca erraram, os papas não erram e os papas jamais errarão. Então, a visão que o povo medieval tinha era de uma figura sacrossanta, de uma figura perfeita, uma figura que tinha poderes sobrenaturais e que a sua ordem ou a sua palavra tinha uma grande expressão. Aí, então, quando século XIII, 1296, né, mais ou menos ali, o Papa Bonifácio, ele proibiu a tributação das igrejas. As igrejas tributavam, e tributavam muito os reinos, e ele então proibiu que as igrejas fossem tributadas, e isso, de certa forma, acendeu a ira de Filipe o Belo, né, que era, então, o rei da França. E ato contínuo, né, então, quando em 1377 foi eleito o Papa Clemente V, ele, então, ficou preso em Avignon. E aí se chama, a partir daí, então, o cativeiro babilônico da igreja. A questão que acontece é que, com o passar do tempo, né, 1537, houve uma eleição de um novo Papa, que foi o Papa Gregório XI, que deveria retornar para Roma, mas ficou em Avignon. E aí a gente teve, nesse caso aí, dois papas, né? Dois papas Sim. No período europeu. A questão é, Armando, pastor Raul, a questão é qual desses papas estava falando a verdade? Eu estou tentando aqui me situar vocês lá naquele ambiente, né? Se tem dois papas se autoproclamando o Papa como Gregório dizia, não erra, jamais errará, nunca errou. Então, qual desses papas aí está falando a verdade? Quem é, de fato, né, o Papa? O Papa, né? Porque teria que ter um. Tem dois brigando, mas só um. Você tem uma cabeça da igreja, mas essa cabeça virou uma hidra, né? Você tem 3, 4, né? Isso. E aí, então, a igreja precisava ter uma saída, né, para isso. E aí onde surgiu o conciliarismo, né? Porque surgiu o Concílio de Pisa, e aí, nesse caso, é uma situação absolutamente extraordinária, que não passa por um colégio de cardeais, agora é um concílio que vai se reunir para avaliar a situação. Aí o Concílio de Pisa, então, elege um outro Papa, que é o terceiro já da história. E aí nenhum dos outros aceita o Papa.
E aí, então, ficam 3 papas. Então, o escândalo, eu diria que foi, assim, foi uma ferida mortal para o catolicismo romano, porque toda aquela ideia de que os papas não erram, ela se desfez absolutamente ali. Então, você tem pré-reformadores como John Huss, tem pré-reformadores como Wycliffe, todos eles estavam antenados e observando esses eventos, né? E é de John Huss que vem a expressão, os papas erram. Sim. Mais tarde, quando Lutero é confrontado... É uma travadinha. Aqui tá ok. Não é a minha, né? Nem aqui. Deu uma travadinha, reverendo Macena. Deixa eu ver aqui, mostrar. Ele caiu. Deu uma bela travada. Uhum. Bom, queridos, para vocês entenderem qual é o problema. Hoje em dia, nós estamos com uma turma aí que virou agora a moda ser papista. Então, eles vão falar para você que para você ser conservador, você tem que ser papista. Por quê? Porque o que é o conservadorismo? Você manter os bons valores, você defender os bons valores, ponto. Né? Aqui, voltamos. Deixa eu pôr aqui no principal. Então, vamos lá, depois Onde foi que parou? Onde foi que começou a hora que você falou que elegeu o terceiro, e aí que os reformadores começaram a mostrar. Não, então se agora tem 3 é porque... Você estava falando dos pré-reformadores. Pronto, então John Huss tinha feito então já uma observação com respeito a que os papas erram, e inclusive isso se torna um ponto mais tarde, que Lutero vai afirmar, os papas erram, e os concílios erram também, e John Eck coloca Lutero no canto, esse é até o dito, né? Eck colocou Lutero no canto, e confrontou ele se ele partilhava da heresia usita. E ele pergunta, então, o que é? E aí, então, diz, olha, os papas erram. E aí, Lutero, com aquele jeito irônico, sarcástico dele, língua afiada, que todo mundo conhece, disse, sou usita. Né? Então, mas isso é só para a gente mensurar que esse conflito do cisma, ele chega na Reforma já com uma perspectiva de que os papas não estão naquela áurea de infalíveis, né? Eles já chegam ali confrontados. Inclusive, se você ler atentamente as 95 teses, tem coisa que Lutero diz ali, que se ele considerasse o papa infalível, ele não escreveria. Então, ele põe realmente ali já numa perspectiva de correção das falhas papais. Viu que isso dá uma base, né? Como eu estava falando, né? Tem uma turma agora que fala para você ser um conservador, você tem que ser papista, né? Tá na moda agora tudo isso. E eles apelam para uma tradição falando o quê? Que a igreja romana é a igreja que vem lá de Cristo, né? Agora, nós temos que abrir os olhos das pessoas que a igreja romana era mais uma e não era a principal. Ela foi ser a principal quando ela se juntou com o império, lá com o imperador. Aí que ela foi começar a se sobressair, né? Mas eu queria que você detalhasse um pouco mais a questão do poder. Porque o Papa, a gente tem escrito na Igreja Antiga que fala que o bispo de Roma também tratou daquele assunto. Não que o bispo de Roma foi lá e bateu o martelo. Como o bispo de Roma mandou, então a gente fez assim, né? Então eu queria que então você vê que o bispo de Roma era um entre vários patriarcas ali, entre vários bispos. Então eu queria que você detalhasse mais essa escalada do poder, a ponto do Papa se transformar em alguém no centro, entendeu? No absolutista. Eu acho que a tese do James Jeffers, ela aponta talvez não o caminho último, mas certamente aponta ali uma hipótese interessante de que a estrutura romana foi copiada. E com o passar do tempo, a morte dos apóstolos, isso então degenerou para que Roma exercesse um protagonismo.
uma vez que muita gente na fileira de Roma, né, teria, então, o conhecimento e a expertise de como funcionava o Império. Então, essa é uma possibilidade. Você pega o Lohain Bittner, que escreve o Catolicismo Romano, por exemplo, ele vai já numa linha, né, de que a Igreja Romana ela simplesmente se contextualizou à estrutura pagã romana. Então, acho que a direção é essa mesmo. É ali entre o que o Lohain Bittner está colocando, assim, o que dizia respeito ao imperador passou, então, a ser projetado, ou pelo menos continuado na perspectiva do Papa, e a estrutura do Império Romano, de alguma maneira, a sua expertise mecânica, funcionamento interno, também, então, passou então a ser algo mais específico da estrutura de poder romano. Então, são reconstruções do ponto de vista histórico. Agora, certamente bíblico Não, esse poder não foi. Né? Não, mas a gente vai chegar mais na parte bíblica. Só um ponto que eu queria colocar. Eu acho interessante essa ideia de que foi uma cópia e a junção do paganismo com o cristianismo que estava acontecendo no século IV. Uma questão que me parece importante também, para entender por que o catolicismo ele toma tanta importância, é justamente porque muitos historiadores acreditam nisso, de que o catolicismo romano, a estrutura da igreja, foi a única estrutura que sobreviveu com uma autoridade em meio ao Império Romano caindo. Então, assim, o Papa, ele toma uma importância muito grande. Por exemplo, quando você tem a invasão dos bárbaros em Roma, um dos papas, se eu não me engano, o Papa Leão, ele vai lá negociar com Átila Uno, por exemplo, para que a cidade seja poupada. Então você tem essa figura se construindo, como o senhor falou, Carlos Magno também é muito importante, quando Roma, ela faz esse acordo com o Império Franco, em que a França, o que é hoje a França, fica muito importante. Então ela tem esse poder todo no Ocidente crescendo, e essa questão de que ele vai se desenvolvendo ao máximo até a Alta Idade Média, né? E quando começa a Baixa Idade Média, ele começa a cair justamente por conta dos conflitos. Muito do que a gente está falando aqui tem muito a ver com política, conflitos políticos dessa época. Talvez indo um pouquinho mais agora para a época da Reforma, eu queria que o senhor comentasse um pouquinho de como, o senhor já falou sobre essa questão de como que Lutero ele descobre John Hus e como que ele começa a contestar o catolicismo, o papado. E a gente vê que o Lutero, na Reforma, ele vai entrar em conflito com essa ideia do Papa, ele começa a desenvolver esse conflito com os livros que ele escreve, né, o Cativeiro Babilônico da Igreja, a Nobreza Alemã e tal, né, a Liberdade do Cristão, e ele vai chegar ao ponto da excomunhão em 1521. O Lutero ele começa até chamar o Papa de o Anticristo. E eu queria que o senhor comentasse um pouquinho de como foi esse desenvolvimento, como que começou essa contestação teológica da figura de um Papa e como que o Sola Escritura teve esse papel importante para bater com a ideia do magistério da igreja, porque no fim das contas o Papa é o líder do magistério da igreja, né? Boa pergunta. Ela está conectada a toda aquela crise, né? A crise do grande cisma, ela, na verdade, abre o espaço para uma crise de autoridade. Se o Papa não erra, se o Papa nunca errou, jamais errará, então ele era uma figura basilar nas questões espirituais e era uma figura basilar nas questões políticas. Então, imagine, a Idade Média, tudo circulava em torno da religião católica. Se você pegar ali os 7 sacramentos, né, quando nasce, batiza, e quando morre, é extrema-unção. Então, é de uma ponta a outra, do começo até o fim, controle da Igreja Católica sobre a vida das pessoas como um todo. Tanto é que aquele tempo é chamado de cristandade, exatamente porque todos os valores giravam em torno dos valores da Igreja Católica. Então, quando esses papas entram em conflito, então, assim, não é meramente assim, um tipo de coisa que vai para o jornal de fofoca. Dizer assim, tem 3 papas, que escândalo. Na verdade, é uma crise de autoridade. Uma crise de autoridade num mundo que estava se preparando para se transformar.
Então, ali o Renascimento já estava batendo as portas, o mundo estava se preparando para se modificar. Então, quando Lutero faz a afirmação do erro dos papas, e ele desafia o Papa, ele já faz amparado nessas crises que o antecederam. A postura de Lutero, os estudiosos vão sempre se dividir na visão de que Lutero era um bom católico, que apenas desejava a reforma da igreja, e que, no caso das indulgências, sequer ele queria desafiar as indulgências, mas apenas reformar de maneira pastoral o uso delas. O que me parece que tem sim uma certa razão. Em 1517 tem. Em 1518 e 19 já não tem tanto. Isso, exato. Mas, assim, Lutero tem expressões em relação ao Papa nas teses que ele diz: se o Papa soubesse que estão construindo a Basílica de São Pedro com a pele e o osso das ovelhas, ele venderia todos os bens da igreja e salvaria todas as almas do purgatório. Então, eu não consigo conceber assim, um tipo de crítica como essa, direcionada ao Papa, que mesmo ele tinha autorizado a venda das indulgências, como uma simples crítica no sentido de alertar o Papa. Eu acredito, sim, que ele estava convicto de que o Papa estava errado e que, dessa maneira, ele colocou essas teses, ou seja, já era o sinal de um tempo onde os papas podiam ser efetivamente desafiados. Aí a gente vê a importância, né? A gente já vem para a formação em si, para uma formação teológica, a gente tem que entender que, por exemplo, na questão da reforma, olha só o que o reverendo Macena falou, a pessoa nascia, ela era batizada, ou seja, o batismo era uma coisa que servia como uma questão civil também, porque o batismo era, tá aqui, ó, nasceu, aqui que está documentado, a igreja que documentou que o Zezinho nasceu. Quando lá o Zezinho morresse, entendeu? Tinha o quê? Tinha extrema-unção, era feita uma missa de 7º dia e ficava registrado, funcionava como atestado de óbito. Então aí você entende quanto o catolicismo está arraigado e com isso ele... não era só a gente falar, não, o catolicismo era importante porque ele coroava os reis. Não é só isso a questão de coroar os reis. É a questão que estava ali embrenhado em toda a vida. A ponto, para vocês terem uma ideia, de que, por exemplo, na Inglaterra, o povo, na época de Henrique VIII, se revoltou. Por quê? Porque foram mexer nos feriados. A única folga que o camponês inglês naquela época tinha era justamente os feriados religiosos, onde o rei foi mexer. Aí eles começaram a ficar bravos, porque senão ia trabalhar de segunda a segunda, sem limite de horas. Entendeu? Então isso é muito importante de ensinar. No seminário a gente ensina muito essa carga cultural para entender o que estava acontecendo e por que ocorreu, né? O porquê chegou a esse ponto, né? A ponto dos reformadores fazerem uma quebra muitas vezes da igreja e do Estado, né? Isso. E tem um documento importante que eu acho que não pode deixar de ser citado, que assim, é um documento controverso, mas ele, de certa forma, sempre foi usado pelos papas nas controvérsias com respeito à sua autoridade, que é um documento chamado Donatio Constantini, a chamada Doação de Constantino. Então, por muito tempo, esse documento passou a ideia de que Constantino ele doou ao Papa, né? Ele reconheceu que o Papa era o líder supremo e, dessa forma, a espada temporal, né? A espada do governo também pertenceria, então, ali ao Papa. Mas, ao longo do tempo, sempre houve a discussão. Mas, assim, essa doação de Constantino não foi um ato simplesmente de resposta da conversão dele ao cristianismo, ou terá sido realmente uma transferência de poder? Então, por muito tempo, a Igreja Romana se sustentou
na ideia dessa transferência de poder. Até que Marcílio de Pádua e Guilherme de Ockham, aí já munidos dos instrumentos do Renascimento, perceberam que a linguagem daquele documento era tardia demais, que não podia ser uma linguagem especificamente do período de Constantino, e ficou-se, então, autenticado que esse documento era apócrifo. Então, assim, por tabela, uma coisa vai derrubando a outra. Falso, viu, gente? É que a gente fala interpolado. E como a Joaninha foi interpolada. Não, eles falam que é falso. É a mesma coisa. Apócrifo, falso. Nesse caso, o documento é falso. Como a Joaninha é outra discussão. No caso, realmente, esse documento da doação de Constantino, ela foi uma das coisas, das contestações que foram abertas na época da reforma, justamente por conta do desenvolvimento de estudos críticos para que você pudesse ler os documentos, né, originais, compará-los também, né? E isso estava em paralelo também com as edições das Bíblias, né, do Novo Testamento. Erasmo de Roterdã fazendo a edição da Bíblia dele, depois você vai ter Teodoro de Beza também. Então isso já são processos que estão acontecendo, que estão quebrando a autoridade papal no sentido de que, olha, é aquele negócio, vocês arrogam a si mesmos uma posição que biblicamente não se sustenta. Uma pergunta, reverendo Macena, de como que o senhor percebe, como o senhor vê, como os reformadores eles agiram nessa questão, porque a gente falou de Lutero, mas depois vem Calvino, Zwinglio. Como que a reforma ela começou a fazer uma teologia bíblica para contestar o papado? Não foi simplesmente a questão de o Papa não tem autoridade. Tudo bem, tinha autoridade sendo contestada, mas eles também começaram a ir para a Bíblia para poder fazer esse tipo de argumentação. Conta para a gente mais um pouco de como isso começou a se desenvolver. Veja, assim, no caso de Lutero, né, principalmente, ele tem uma postura na entrega das teses e diz assim: eu gostaria que o Papa analisasse e corrigisse esses erros na entrega das indulgências. Então, esse ato, vamos assim dizer, eu vou concordar com Hayek, seria, então, o ato de um bom católico. Seria essa a expressão. Embora eu faça isso com cautela, eu entendo que Lutero estava, de alguma maneira, já embutido de um espírito crítico em relação a se o Papa tinha realmente tanta autoridade no sentido do poder de não errar, alguma coisa assim. Acho que ele estava convicto de que o Papa estava errado nas práticas, e ele, ao invés de bater no Papa diretamente, bate em Tetzel. Mas, enfim, é uma opinião. Mas ali você não vê você não vai perceber, eu acho que eu concordo com isso, mas acho que você não percebe ali em Lutero uma contestação ao Papa, né? Ela vai surgir depois, ele está contestando, ele contesta a prática do Papa, mas ele não está contestando a posição do Papa, né? Isso, exato. Mas é uma linha retórica bem interessante de Lutero, mas, enfim... Bem construída por Lutero, vamos dizer. Soube onde bater. É uma linha retórica. Agora, vamos lá. Depois disso, depois que tudo isso acontece, surge, então, a bula Ex Surge Domini, o javali da floresta, né? Lutero quer perturbar tudo, Lutero está perturbando a vinha de São Pedro, enfim, toda aquela discussão que acontece. Aí Lutero queima a bula do Papa e chama o Papa de Vossa Diabolíssima, uma língua afiadíssima, né, que Lutero sempre tinha. E aí a crítica que Lutero e os outros reformadores vão colocar, Calvino nas Institutas e outros vão colocar, é de que o Papa, quando ele se posiciona como um mediador entre Cristo e a Igreja, ou quando ele se posiciona como um cabeça, ele, nesse momento, se torna como que um anticristo. Isso é a linha geral que os reformadores vão usando, porque ele quer substituir Cristo como cabeça. Então, a posição dos reformadores é sempre essa. A crítica mais ferina que eles fazem, a crítica mais direta que eles fazem, é que toda a evidência bíblica vai apontando para Cristo como cabeça da igreja. O Novo Testamento, cheio de passagens, então,
expressando essa categoria. E como eles estão envolvidos numa leitura da Bíblia como a autoridade confiável, a autoridade final, infalível, ela é a Bíblia, o sola Escritura. Então, diante dessas declarações das Escrituras, eles entendem que a postura do Papa é a postura de alguém que quer usurpar a posição de Cristo e, por essa razão, é um anticristo. Não anticristo como está em Apocalipse, não anticristo nesse aspecto. Mas eu ia perguntar isso para o reverendo Macena também. Como é que ele interpreta? Se ele interpreta como... Porque tem alguns reformadores até hoje que interpretam... Desculpa, eu te interrompi, Raul. Tem alguns reformadores que interpretam a questão de que o Papa é o anticristo das Escrituras. Eu não sei te dizer exatamente se eles têm uma percepção escatológica de que eles estavam vivendo o último tempo. Então, eu não sei te dizer se eles percebiam o anticristo como o anticristo do Apocalipse. No caso de Lutero, Lutero era uma figura estranhíssima, né? Assim, era um reformador sui generis, né? Porque alguns dizem que ele criou um cânon dentro do cânon, quando ele faz o prefácio da carta aos Romanos e tenta passar ali a ideia de que Tiago é epístola de palha, mas ele mantém Tiago no cânon e tem uma percepção de que Tiago é instrutivo com respeito à moral. Então, Lutero é esse tipo de cara, ele é esse tipo estranho que vai lá e fala da justificação pela fé e depois vai dizer que Tiago é uma epístola de palha. Ele não tinha muito interesse na interpretação do Apocalipse. Calvino comenta muito das Escrituras, mas não chega a fazer um comentário mais aprofundado com respeito ao Apocalipse. Então, essa pergunta, no meu entender, assim, eu não consigo achar resposta para ela. Não me parece ser uma coisa da literatura, especificamente essa questão apocalíptica. Se você me perguntasse, assim, no contexto puritano do século XVII, no período em que eles saem dispersos nos chamados êxodos, né, 1620, 1640, aí sim eu teria a condição de te dizer como é que eles entendiam essa função do Papa como anticristo, tal como a confissão de fé vai colocar naqueles termos. Mas os reformadores, e aí eu posso te dizer com certeza, eles entendiam o Papa como anticristo, como ele queria usurpar o lugar de Cristo. Esse era o princípio, usurpar o lugar do Redentor. Ou seja, cometer o mesmo pecado que Satanás cometeu. Querer se colocar no lugar, usurpar o lugar de Deus, não é isso? Então, nós temos o Papa tentando usurpar. E tanto o catolicismo ele não é confiável, que hoje essa questão, se você perguntar para um católico, vai falar, não, só em alguns aspectos é que o Papa não erra, ele fala. Só que aí ele colocou outro como mediador entre Deus e os homens, colocou Maria. Ou seja, a gente vê que sempre eles vão tentando colocar um intermediário, uma barreira entre Deus e os homens, né? Colocando e essa barreira tem que passar pelo catolicismo, sempre, né? Então, a estrutura toda. Mas eu queria que o senhor comentasse um pouquinho sobre essa questão dos puritanos. É uma curiosidade, porque a Confissão de Fé de Westminster lá atrás, né, que o Papa é o anticristo, né? Isso. Agora, você tem que ver o movimento puritano como desenvolvimento posterior, né? Então, você está ali no período pós-reforma, para usar uma expressão do Richard Miller, é um especialista nesse período. Então, eles estão ali num período pós-reforma, eles não estão mais, no caso da Inglaterra, lutando pela reforma da Igreja da Inglaterra, porque com o ato de supremacia inglês de 1535, salvo engano, posso estar equivocado. 1534. 1534, pronto. Então, com o ato de supremacia inglês, teoricamente, a igreja tinha se separado de Roma. Mas a ideia é que ela era uma reforma pela metade, não era uma reforma propriamente dita. E, embora os anabatistas tenham usado na Alemanha a ideia de reforma da reforma, também
os puritanos da Inglaterra usaram um dito semelhante, que eles estavam envolvidos com a reforma da reforma, que era a reforma da Igreja da Inglaterra por Henrique VIII. E quem fez um estudo muito interessante sobre essa questão do Papa foi um estudioso chamado Crawford Grimben. Naquela teologia puritana do Joel Bick, na área que ele vai falar de escatologia, ele cita muito as teses de Grimben. Grimben, ele conseguiu situar, por exemplo, que a profecia de que o anticristo viria do Papa tinha sido feito por um outro Papa. Foi um outro Papa quem tinha dito, de um irmão meu virá o anticristo. Então, de alguma maneira, isso, essa previsão, essa profecia, ela se tornou algo um tanto comum, né, para que as pessoas entendessem dessa forma. Havia uma expectativa disso. E outra é que os puritanos, vivendo uma guerra civil, vivendo idas e vindas com respeito à religião, processos e pestes e crises econômicas assim extremamente danosas, eles realmente entendiam, quase que, não uma leitura pré-milenista como a gente entende hoje, mas muitos deles entendiam que cumprimentos de profecias estavam acontecendo. E não poucos puritanos previram, inclusive, a volta de Cristo. Puritanos que estavam na Assembleia de Westminster, eles previram que Cristo voltaria, dada a convicção de que alguma coisa espetacular estava acontecendo ali. Então, ainda há igrejas que sustentam que o Papa é o anticristo da profecia? Mas, digamos, na maioria das igrejas reformadas, na América, ou elas já tiraram esse ponto da confissão, já substituíram, já reformaram esse ponto da confissão, ou se alguém fosse apresentar ao presbitério apresentando uma dúvida, não uma exceção, assim, olha, eu não concordo com esse ponto do anticristo da confissão. Não é isso, não é uma exceção, não é um escrúpulo, alguma coisa assim. Mas apresentando uma interpretação. Não, eu entendo que o Papa é um dos anticristos e até agora é a maior expressão do anticristo. Então tem sido basicamente isso. Mas esse é um assunto de uma tese, viu? O milênio puritano, Puritan Millennium, do Crawford Grimben. É uma tese que está em inglês interessante. Dá uma olhadinha. Depois dá uma olhada. Eu fico imaginando o puritano, nessa época, em 1666, esperando. E aí acontece um incêndio em Londres, e acharam que Jesus estava voltando. Porque a coisa ali foi feia. Mas Porque na história nós temos muitos, né, que preveram até com data. A gente fez comunidade vender tudo que tinha e foram para o meio do mato. O que hoje a gente tira uma na cara do povo, vai para o meio, em cima da montanha, vê disco voador, era na igreja, a gente viu um monte de maluco, as igrejas, o pessoal vendia tudo, ia para o meio, em cima do morro, Jesus vai voltar. Para ver. Mas, o reverendo Macena, eu ia te perguntar se, avançando, mas eu quero avançar um pouco da questão da reforma mesmo, porque o Concílio de Trento ele não ajudou em nada, né? O Concílio de Trento ele só reforça a autoridade papal, né? Mas não tanto ainda como o Concílio Vaticano I. Eu queria que o senhor comentasse um pouquinho de como que chegou a essa situação do Concílio Vaticano I, que foi aonde se estabeleceu a ideia da infalibilidade papal, em que o Papa, quando ele fala doutrinas de fé, ex cátedra, né, da cadeira de Pedro, ele não pode errar. E isso foi uma coisa que dividiu até católicos romanos. Eu queria que o senhor comentasse um pouquinho disso, para a gente chegar hoje nos nossos tempos. Interessante, muito interessante, porque assim, você precisa ver, o Concílio Vaticano II, ele acontece o quê? 1870. Então, você precisa considerar ele em um contexto em que o iluminismo já estava consolidado. E não só o iluminismo, mas os movimentos que vieram anteriormente,
Aí você pega, por exemplo, o deísmo, liberalismo, todos eles têm uma percepção de que o mundo agora, guiado pelos poderes da razão, são suficientes, com o método correto, de descobrir todas as coisas. Então, vem as descobertas de Galileu, vem as descobertas de um universo de um mundo agora que não é mais de acordo com a astronomia de Ptolomeu, mas agora é uma outra. Agora não é mais a Terra no centro, mas é o Sol que está no centro e os planetas girando. E isso tudo vai entrando em conflito com as posições da Igreja Católica. E isso vai desaguando tudo lá para o Vaticano II de 1870. Então, o último bastião do Papa, naquele momento, é afirmar a sua infalibilidade. É aquele momento em que ele vai indicar que, quando fala na tradição de sucessão dos apóstolos, quando ele fala da cátedra de Pedro, sentado, então, nessa cátedra, a cátedra da igreja que ensina. Então, a cátedra da formação da doutrina, da tradição em processo de desenvolvimento. Então, aí ele é infalível quando está falando a partir disso. Né? Ou seja, só te interrompendo um pouco. Então, quando o Papa, da Cátedra de Pedro, se ele falar que que o universo está no geocentrismo, não importa a nave espacial que eu mandar e falar que é heliocentrismo. Vai valer o que o Papa falou, porque ele não é. Isso. Se há um concílio ecumênico e o Papa fala da cadeira dessa sucessão, estabelece dentro do direito canônico católico um dogma, ele é infalível. Dá um exemplo aqui para vocês de um dogma infalível, não é para rir, não. Um dogma infalível, que foi o dogma da Imaculada Conceição, né, de 1854. Não tem base bíblica, né, mas ele é um dogma ex cátedra e que dentro da teologia católica é infalível. Sim, mas note, pastor Macena, que esse dogma, quando ele foi declarado, ainda não existia a doutrina da infalibilidade papal. Que essa ideia do desenvolvimento da doutrina, quem trouxe foi o ex-anglicano John Henry Newman, que foi assim, para o catolicismo romano, o Newman foi uma bênção, né? Tanto é que ele virou papa aqui, ele virou santo pelo Bento XVI, porque ele trouxe essa ideia de que qualquer coisa que aconteceu no passado, no catolicismo romano, ela pode ser um desenvolvimento não pleno, mas que já estava lá. Então, assim, alguma coisa que aconteceu no futuro, se voltasse atrás, os apóstolos reconheceriam aquilo como bíblico. Um exemplo de se eu não me engano, pelo que eu estudei, tecnicamente falando, a única declaração ex-cátedra oficial do Papa, até os dias de hoje, foi o dogma da Assunção de Maria, de 1950, que o Pio XII, ele declarou de acordo com o povo, ele não pegou a Bíblia, ele pegou de acordo com o que a maior parte dos bispos, a maior parte dos sacerdotes e o povo dizem, e alguma parte da tradição, que a Maria, quando morreu, foi assunta aos céus em corpo e alma, né? Então, assim, esse foi um exemplo muito claro do que o Raul falou, né? Do tipo, o Papa declarou, tá declarado. Isso. Mas aí perceba, né? A questão que o Papa, no caso do Vaticano I, ele não está defendendo a posição dele ex-cátedra, dali em diante. Ele está defendendo a posição dele, entendendo que dentro de uma sucessão de dogmas que a igreja estabeleceu, o Papa sempre falou ex-cátedra, né? Sim, ele vai habilitar o Papa é sensacional, né? Porque o pessoal ele habilita o futuro e o passado, né? Então, assim, se alguém fez alguma coisa no passado que a gente concorda, é verdadeiro. Se algum Papa fez alguma coisa que a gente não concordou, pode ser, a gente vê, julga, mas assim, sempre tem uma escapada, né? Porque, no fim das contas, é a questão desse magistério que foi criado no concílio. E é uma coisa que eu citei, né? Isso foi tão
chocante, quer dizer, chocante, foi tão diferente que não foi o Concílio Vaticano I aprovou, mas não foi unânime. Então, desse Concílio Vaticano I surgiu o sede-vacantismo, né? Que declarava de que o Papa estava errado nessa questão, né? Pois é, isso é uma questão para ser discutida. Não é muito consenso entre os católicos se os concílios Vaticano I e II são lidos de maneira opostas. Então, há muita percepção de que o Vaticano I ele lê o segundo e o segundo lê o primeiro. Então, dificilmente um católico vai entender que o Vaticano II desmanchou. Até porque o Vaticano II ele não é um concílio ecumênico para formular uma doutrina. Ele é um concílio de modernização. O Vaticano II ele tem essa perspectiva. Né? Sim. De fato, Raul? Bom, agora vamos puxar para hoje, né? Já que a gente já está com 50 minutos de live, vamos puxar mais para hoje. Nós tivemos a Reforma Protestante, nós vivemos em um mundo e nós estamos vendo cada vez mais a figura do Papa se tornando apenas uma figura, o quê? Uma figura política. Hoje o Papa é uma figura política, né? Principalmente porque o catolicismo, né? E o que você acha do papado moderno? Nós tivemos o Papa que ele tinha todo aquele poder na mão, a igreja perde aquele poder, né? E hoje nós temos a figura do Papa. O que você vê no papado hoje? Vamos falar sobre o papado atual. Qual a sua visão a respeito dele? Olha, eu entendo assim, Roma nunca muda, Roma é sempre a mesma. Então, seus dogmas, suas doutrinas, elas continuam as mesmas. A figura do Papa atual, eu vejo ela muito mais como a posição não tão doutrinária, no mundo pluralista. Quem mais desafiou essa percepção das doutrinas foi... Só um minutinho aqui, pessoal. Pronto. É o meu rapazinho aqui que é autista e ele entrou aqui para mostrar alguma coisa, mas ele disse, você está dando aula, aí já saiu aqui. Mas, veja só, no mundo mais pluralista como o nosso, quem bateu mesmo, assim, bateu forte, bateu de frente, foi o Bento XVI, o Ratzinger, mas que, pelas razões que ele mesmo colocou, abriu mão da função, né, e mesmo vivo, rejeitou, ou melhor dizendo, abdicou do cargo, e aí veio o Papa Francisco. E esse Papa, o Papa Francisco, ele é um Papa mainstream, ele é um Papa das massas, é um Papa mais carismático, ele é um Papa que ele, quando entra em bola dividida, por exemplo, nas questões que envolveram a linguagem de gênero, ele depois voltou atrás, pediu desculpas, mas eu diria que no cenário geopolítico, embora o Papa não tenha uma posição decisiva para o cenário geopolítico, mas eu diria que assim como a rainha da Inglaterra por muito tempo foi uma figura moderadora, uma figura de imponência de uma tradição, eu acredito que, do ponto de vista sociológico, o Papa ainda mantém essa posição sociológica. Assim, quando ele faz pedidos no tocante à guerra, ele pode ser visto como uma figura neutra para um processo de negociação, ou a rainha da Inglaterra, nas demandas da Inglaterra. O rei Charles, não, nem tanto, ele mal aparece na mídia, mas a rainha Elizabeth era uma coisa fora de série. Então, assim, a gente sabe que eles não têm um poder decisório, mas eles respondem por uma semântica de tradição que, quando evocada, faz parte do jogo político e da geopolítica, e por isso, então, ele ainda tem uma conotação. Mas, do ponto de vista doutrinário, Roma não mudou. Roma continua
a mesma e cada vez mais envolta em liberalismo, em estudos críticos da Bíblia, menos da sua tradição, né? A Bíblia pode ser estudada criticamente, mas a sua própria tradição não. Essa é interpretada ainda dentro de todas as regras hermenêuticas que sustentam o chamado consenso dos pais. É engraçado, né, nisso que você colocou, que falam, não, para você ser conservador hoje, você tem que ser papista, né? Por isso que é tão importante, por isso que a gente dá tanta importância em conhecer a história da igreja, principalmente ali da igreja, da igreja primitiva, por quê? Porque muitas pessoas, aqui eu não estou falando, logicamente, dos presbiterianos, mas muitas pessoas acham o seguinte: faleceu o último apóstolo, acabou a igreja. Foi aparecer a igreja de novo quando o pastor dele abriu a portinha lá, que é a igreja deles. Eles não têm noção do que acontece. E é esse pessoal que está mais vulnerável às mentiras e acabam fazendo coro a todo tipo de maluquice. Né? Então, por isso que a gente tem que aprender de onde veio, por isso que a gente se preocupa tanto em ensinar. Né? E quando a gente analisa o catolicismo, é muito interessante que os países onde o catolicismo é mais forte, o liberalismo impera. E quando eu falo liberalismo, não é apenas teológico, é liberalismo em si. Nós vemos que a coisa, né? Olha o Brasil, por exemplo, nas mãos do que nós estamos. A linha política que domina o Brasil hoje surgiu de onde? Comunidades eclesiais de base, entendeu? Então a gente tem que estudar isso para a gente não ter problema. Porque as pessoas não têm noção. Aí chega um cara sorridente, que com a imagem de uma santa quase do tamanho dele aqui atrás, aí ele fala difícil, aí ele fala que a igreja dos apóstolos era Roma. O crente vai lá, já era. Aliás, o reverendo Macena, eu queria até encaminhando para o final, nesse sentido. Se o senhor tivesse alguém que tivesse tentado a ir para Roma e tivesse te alegando como base essa questão de que o Papa é o sucessor de Pedro e que Cristo não ia deixar a igreja dele sem um guia infalível e que Jesus não ia deixar a igreja dele que Pedro é a rocha, então o Papa é o sucessor, tem a chave apostólica, tem as chaves e tal. Como é que o senhor argumentaria biblicamente, mostrando que o papado, essa ideia de papa, essa ideia que até cai às vezes um pouco em igrejas evangélicas, né, hoje em dia, mas que não é papo teológico, mas é papo de poder, né? Mas enfim, como é que o senhor argumentaria para alguém que está tentado as ideias católicas romanas de que são erradas e que a gente tem que seguir Cristo somente? Bom, Armando, eu diria que fosse verificado assim os pressupostos, né? Então, veja só, você pressupõe que o Papa não erra e pressupõe que a Igreja de Jesus Cristo é a Igreja Católica e que ele deu uma tradição oral aos seus apóstolos, parte dessa tradição oral se escriturou e a outra tradição continua viva e dentro do magistério, dentro da sabedoria dos papas, eles podem, então, determinar doutrinas. Pronto, se é isso que você pensa, então esse é o seu critério de autoridade. Agora, se você pressupor que a Bíblia é a palavra inerrante, infalível de Deus, a leitura muda totalmente. Então, o que eu chamaria a atenção para quem, porventura, esteja bandeado para isso, é observar o que a Escritura diz. O primeiro concílio que se reúne em Jerusalém não tem Pedro como presidente desse concílio, é Tiago. Então, se ele tivesse uma posição de primos entre pares, não teria sido Tiago, teria sido ele o primeiro, então, ali a presidir. A ideia de infabilidade de Pedro é questionada já em Gálatas, porque Paulo, percebendo a conivência de Pedro com os judaizantes, era uma coisa na frente dele, nos gentios era outra. E a carta aos Gálatas, Paulo fala claramente que o confrontou ali pessoalmente, que disse que ele não estava agindo de acordo com o evangelho. Né? Então, é uma...
é uma expressão muito forte. Eu também te diria que essa questão da infalibilidade do Papa cai por terra, uma vez que, ainda que você defendesse uma tradição oral num primeiro momento, mas quando você olha para a tradição das Escrituras, que está escrito, que está na palavra do Senhor, que é a revelação da Escritura, essa tradição oral não deveria entrar em contradição com as Escrituras, que é o que vai de encontro, por exemplo, a Imaculada Conceição, a ressurreição. Então, assim, se você considerar os pressupostos, ou seja, aquilo que você deposita sua fé e confiança última, isso é onde faz toda a diferença. Se você quiser acreditar, né, que o Papa não erra, eu não vejo nenhuma diferença de acreditar que existem alienígenas. Porque é uma questão de pressuposto, né? Se é isso que você quer acreditar, se isso vai ser consistente ou não com as suas declarações, é o que você vai fazer. Agora, uma mente esclarecida pelo sola escritura torna impossível. Então, a quem tiver tentado, eu digo, procure um conselheiro, procure um pastor firme e procure observar esses textos, olhar e testar, né, de fato, pelas escrituras, desculpem, se de fato procede assim. Na verdade, uma das coisas que é muito contestada é justamente só a escritura. Vamos falar assim, mas não tem só a escritura na Bíblia. A Bíblia não fala de só escritura. Que a Bíblia fala de tradições, que o apóstolo Paulo falou para seguir as tradições que ele tinha falado. Como que... Eu sei que eu estou entrando numa outra parte, mas assim, como que a gente tira esse argumento da boca da pessoa que tiver, porque eu acho que tem duas, né? Você tem tanto essa questão de negar o solo da escritura, quanto a questão de você, por exemplo, é muito famosa a frase do John Henry Newman, que se você estudar a história da igreja, você vira católico, porque é a questão de você ver lá tradição e sucessão apostólica, essa questão da sucessão apostólica é uma que é muito defendida. Como que... Se estudar a história devidamente, você não vira católico. Sim, claro, eu não estou afirmando, quem falou foi o Newman. Entendeu? Agora, se você estudar e engolir as mentiras que foram contadas como sendo história, é uma outra coisa. Né? O cardeal Henry Newman, ele é um ponto fora da curva, né? Ele é um ponto fora da curva, assim, no sentido de querer permanecer na igreja anglicana com as suas convicções, do ponto de vista católico. Então, é um ponto, né, é um ponto fora da curva. Os reformadores enfrentaram isso, né? Eles enfrentaram esse tipo de postura mais agressiva, da questão da formação do cânon, ter sido um produto da Igreja Católica. Falo muito isso hoje também. Isso, mas veja só, Lutero dizia o seguinte, pegando o texto de Romanos: como ouvirão se não há quem pregue? Então, a argumentação de Lutero nesse ponto era que quem vinha primeiro, nesse caso, não era a igreja. Quem vem primeiro é a pregação. Quem vem primeiro é a palavra do Senhor. Então, ninguém se torna católico de outra maneira, só se torna pela pregação. Então, nesse sentido, a palavra antecede a igreja. A igreja não gera a palavra, é a palavra que gera a igreja. E aí Lutero arremata dizendo que a igreja é a criatura do evangelho. Colocar agora uma coisa interessante, né? Nós vemos diversas denominações, e não apenas denominações reformadas, que descem o pau na Igreja Católica. Mas muitas dessas denominações fazem parte de uma aberração que apareceu, que chama-se Nova Reforma Apostólica, onde eles dizem que eles são sucessores dos apóstolos, que são os tais apóstolos modernos, né? Como agem esses homens? Porque esses apóstolos dizem que eles
que Deus traz o entendimento para eles e eles são o ponto de entrega para o povo. Olha que coisa. Ou seja, nós não vemos aí esses homens, os poderosos pastor-presidente, os novos apóstolos, a gente não vê seguir do mesmo jeito que a Igreja Romana utilizou como exemplo o império, nós não estamos vendo pessoas mal intencionadas usando o exemplo do papado, estabelecendo seu papado pessoal? Realmente eu nem conhecia esse movimento. Eu sei que tem aqui e ali alguém que se proclama apóstolo, né? Apóstolo isso. Eu me lembro até em Fortaleza, uma ocasião, eu fui ordenado em 2008, né? E aí fui pastorear minha primeira igreja em 2009, ainda era uma congregaçãozinha, né? E aí a gente chegou lá, e aí alguém chegou, se aproximou com a seguinte questão: olha, tem alguém aqui que vai passar, que veio da Colômbia, e vai passar ordenando apóstolos. Aí eu digo, oxe, que legal. Aí, só que tem um detalhe, ele cobra R$5.000 para... Poxa! Que não é que ele está cobrando para te ordenar, não, é as custas que ele tem. Claro. E tudo. Então é 5 mil que ele está pedindo para apóstolo. Aí ele, não, tá certo, não tem problema não. Diga a ele que me inclua fora dessa. São as chamadas redes apostólicas, né? Onde eles se dizem apóstolos, então eles ordenam novos apóstolos. Essa rede aí tá cara, hein? Isso. Mas eu penso que, no caso, pelo menos no fenômeno neopentecostal, diferentemente da construção do poder papal, eu penso que eles usam muito mais a questão dos milagres, né? Os apóstolos operavam milagres, nós operamos milagres também. Então, acho que está mais aí para um aspecto de onda do pentecostalismo, né? Como se fosse uma quarta onda do pentecostalismo, né? Que seria, então, esse neopentecostalismo, esse pentecostalismo de corte mais neopentecostal. Então, mas aí nós não podemos dizer o seguinte: o Papa, em uma época, ele tinha as armas nas mãos dele, ele tinha a autoridade dos reis a seu serviço, então se alguém fosse contra, virava modelo de TV de cachorro, virava churrasquinho, né? Esses homens não têm o poder da força, mas ele tem o poder do quê? Do teatro, eles têm o poder da chantagem emocional, porque nós vemos que esses homens fazem cada coisa com as pessoas, a gente presencia cada coisa, e o pior são declarações do movimento, onde eles alegam que sim, eles têm a autoridade dos 12 mais Paulo. Então, que o que eles falam tem peso de palavra de Deus. Eu diria que está mais para montanismo aí do que propriamente ali do que propriamente os movimentos de episcopalismo monárquico e depois o posterior desenvolvimento católico. Eu acho que está mais para próximo ali de alguma coisa montanista. Se a gente for olhar para um outro ângulo um pouco depois, já no período da reforma da Papa, alguma coisa mais mística, alguma coisa assim. Deu outra travadinha. Tá travando, na verdade, ele tá assim, vou travar. Ele tá picotando. Hoje não é eu, hein? Não é, geralmente é do Armando. Mas assim, o meu áudio, não sei se está chegando para vocês aí, mas estou esperando aí que volte aí para... Mas eu acho que assim, a gente já está encaminhando para o final mesmo. Acho que deu para ter um bom apanhado e quem assistir essa live futuramente pode ver que não é uma coisa tão simples assim. Quando hoje em dia a gente tem um movimento católico, eu gosto muito do que o Lucas Gesta fala, né? Eu estava vendo até a live dele ontem. Ele sempre fala, né, que muitos dos teólogos católicos de internet hoje em dia, eles não são de fato católicos, eles são seitas, né? Mas eu acho que mesmo as seitas e os católicos que seguem o normal, eles têm esse ponto em comum quanto à relação do papado. E eu achei interessante chamar o pastor Macena, nesse tempo que a gente está lembrando das doutrinas da Reforma, para justamente... pegar um dos pontos em que a reforma foi importante
para a gente ter hoje uma atuação clara. O reverendo voltou ou ainda não? Não, tá transparente agora a visão dele, não tá aparecendo nem a câmera. Acho que ele vai precisar desconectar e conectar de novo. E uma coisa que muitos acusam, até no meio evangélico, né? Ah, nós não temos papa. Não temos, né? Às vezes quando você pensa hoje em dia, quem seria um papa no meio protestante? Em algumas épocas o Billy Graham talvez fosse um papa, né? Isso quando visto de fora, né? Mas visto de fora, porque Visto se de for fora, ver, óbvio. ele era um evangelista, ele não tinha um modus, Não, não eu era. digo como as pessoas entendem. Eu acho que as pessoas fora do meio evangélico, elas não entendem muito bem as posições evangélicas, então elas veem, tem até certos pastores aí, hoje em dia, que são vistos como os papas do movimento evangélico brasileiro e tal. Eu digo essa questão meio de fora. Mas eu acho que a questão de como que, mesmo no meio evangélico, acusam que, nós não temos o papa físico, mas temos a Bíblia como um papa. De fato, nós temos a Bíblia nessa fonte de Se a gente autoridade máxima. pensar, se a gente pensar em sucessão apostólica e ver que o escrito dos apóstolos foi revelação especial e acabou se transformando em Bíblia, Sim, foi inspirado, então sim, a Bíblia a sucessão apostólica aconteceu através da Bíblia, da palavra de Deus. sim, na verdade, uma coisa que tem que ser sempre lembrada é que a gente segue a sucessão apostólica, mas não no sentido carnal e físico. Não é a questão simplesmente de uma ordenação, é a questão de seguir o ensino apostólico. Então, quando você segue a doutrina dos apóstolos, aí você tem uma sucessão apostólica verdadeira. Agora tá preta a imagem aqui do reverendo Macena. Poxa. Nos ouve? Eu consigo ouvi-los, deixa eu só ver se eu consigo acertar aqui a câmera. É que às vezes ele acha que por outra janela que estava usando que a câmera está sendo usada. Será que não é isso? Aqui. Aí. Apareceu. Por enquanto está travado, mas já apareceu. É verdade. Apareceu aí travado, mas já estamos aqui. Mas mas a gente já está indo mesmo para o encerramento. Eu estava comentando só de que muitos acusam os evangélicos, não sei se o senhor ouviu eu falando, muitos acusam os evangélicos de não ter um papa. Os protestantes de não ter um papa, mas cada protestante é o seu próprio papa. Ou que a Bíblia é um papa de papel. Mas, de certa forma, quando você pega a Bíblia como uma autoridade suprema, sim, ela é a real autoridade suprema que Deus usa para governar a sua igreja, né? E graças a Deus, né? Que ela traz, porque ela é a palavra de Deus, né? Então, esse é um ponto importante. Poxa, uma pena. Senhores, realmente eu estou com uma dificuldade aqui na minha câmera. Vou me desculpar aqui com vocês, mas foi um prazer, viu? Estar aqui debatendo com os irmãos. Espero em outra oportunidade que, sem essas dificuldades aí de mídia, a gente consiga conversar melhor. Sim, não, mas pelo menos foi mais pro fim, tá? Não foi durante. Mas muito obrigado, reverendo Macena. Foi muito instrutivo, foi muito bom, realmente. Sabe, a gente só tem a agradecer. A gente sabe que essas coisas de internet acontecem, porque com o Armando quase toda live acontece, entendeu? Porque lá liga o micro-ondas na casa dele e caía a internet. Era incrível, agora melhorou, né? Mas a gente fica a gente fica triste porque a gente queria, né, que continuasse, mas infelizmente. Mas não sai da live, não, reverendo. Continua aí que a gente tenta ainda conversar um pouquinho. Mas mas eu já, agradecendo, né, o reverendo Macena pela. Tá aí, ó. Tá aí? Tá com a gente de novo? Seguimos aqui. Mas acho que é isso. Mais alguma consideração? Bom, eu acho que é isso. A gente pode encerrar. Reverendo Macena, fala para o pessoal como o pessoal encontra o reverendo, como o pessoal entra em contato. A gente quer. Fala para o pessoal aí como encontrar o reverendo. O meu, deixa eu dar uma olhada aqui que eu sou dessa parte aí de mídia,
uma tragédia, viu? Deixa eu ver se eu abro. Eu conheci pela minha. Pois é, mas aí é aquela coisa do algoritmo percebe aí o interesse comum, né, que a gente tem. Aham. Mas É olha, o arroba arroba Macena.da Costa. isso, exatamente. Aí é um perfil que a gente usa para o uso diário da atividade da igreja, do seminário, mas se você deixar alguma mensagem lá em tempo, eu devo responder. Sim, aí tá. E se você, eu não guardei e tal, fica sossegado que tá aqui na descrição do vídeo. É só você ir na descrição do vídeo e tá aí bonitinho o Instagram de como você encontra o reverendo. Pessoa inteligentíssima, um homem de Deus que está aqui para ensinar a igreja, tá? Ele tem o mesmo chamado que eu, que é a parte acadêmica, que é a área do ensino. Então, aproveitem, tá bem? Porque graças a Deus nós temos pessoas que são comprometidas com o ensino, tá bem? Vou pegar aqui. Porque o que acontece, meus queridos? Aí. A gente está abordando hoje um dos maiores enganos que existe, que são as heresias ligadas ao Papa. Muitos acham que Pedro foi o primeiro Papa. Ele não foi, não teve como, ele não fundou a Igreja Romana. A teoria que é mais aceita que eram romanos que estavam em Jerusalém, lá no momento em que houve o Pentecostes, e aí eles pregaram para pessoas que voltaram para Roma, e esses, lá em Roma, acabaram fundando a igreja. Então também não foi Paulo que fundou, então Pedro não foi o primeiro Papa. E Pedro não era o principal, como o reverendo Macena mostrou para a gente. Né? E para a gente entender isso com profundidade, procure uma educação teológica de qualidade. Eu posso falar sobre o Seminário Teológico aqui Nascido de Novo, onde nós temos a nossa formação completa em teologia, que é um bacharel livre em teologia, onde você aprende história da igreja, você vai ter a base de história antiga. Olha só, você entendendo como funcionava o Império Romano, você vai ver a semelhança em diversos aspectos, você vai ver ali como aquilo foi replicado na Igreja de Roma. E essa proximidade com o Império Romano acabou impondo Roma às outras igrejas. E lembrando que Roma ela foi forte onde? No Ocidente. Nós tivemos igrejas orientais. E tudo isso a gente ensina aqui no Seminário Teológico Nascido de Novo. O link do nosso principal curso, nós temos 8 cursos. Nós temos um curso especializado na Trindade, que é uma doutrina basilar do cristianismo. Nós entendemos esse Deus triuno que nós seguimos, Pai, Filho e Espírito Santo, que são únicos em essência. Então, nós temos um curso que trata da Trindade, nós temos curso para te ajudar a realizar um bom estudo indutivo da Escritura, nós temos um estudo que é chamado de Gênesis Revelado, que é o quê? Que te mostra a criação realizada pela Trindade, e nós temos a formação completa em teologia, que nesse mês, agora o reverendo vai assustar, porque o nosso curso completo não é mensalidade, nós cobramos uma taxa para você participar, que é a despesa que você vai dar para a gente online, que nós temos servidor, se você entrar no nosso sistema, você vai ver que esse sistema não cai, você tem velocidade, você tem videoaula, você tem suporte direto com o professor. Além do formação completa, você ganha um curso de grego e hebraico, porque você tem que estudar a Bíblia nos originais. Você aprende exegese do Antigo e do Novo Testamento, nos mínimos detalhes. Entendeu? O nosso curso, normalmente o valor dele é R$ 297,00 e mais nada. E agora em outubro, por causa do mês da reforma, que nós temos que exagerar a tinta na reforma protestante, tirar a cara de Halloween, tirar a cara de dia do pedaço de gesso, a gente tem que focar no quê? Na reforma protestante. Então, o nosso curso, para quem se matricular agora, com todos os bônus, tudo certinho, você vai pagar R$ 230,00. Para um curso estruturado, onde você tem videoaulas, você tem material didático desenvolvido pelo seminário, uma bibliografia completa da qual o curso é baseado. A gente está aqui para ensinar teologia para vocês. É essa a nossa função. Né? Armando,
o que você... Ah, o link está aqui na descrição, viu, da formação completa. Você não vai mostrar a página do... Reverendo, eu falei para ele, né? Me avisa antes. Você quer que eu abra a página do projeto? Quer que eu mostre? Não, mas ele eu tô falando da sua. Link. Eu tô falando da sua mesmo. Você não tá com ela aberta aí? Ah, tá. Não tô nem falando das minhas. As minhas eu te mandei. Mas, aliás, reforçando o curso do Nascido, quem quiser fazer uma formação completa para que a pessoa possa ter mais entendimento teológico, e a gente está com um professor de seminário, no caso dos seminários onde o reverendo Macena dá aula, Seminário Presbiteriano do Norte, Seminário Presbiteriano do Nordeste também. Compartilhar. Eu acho que deve estar começando a chuviscar aqui, e aí está começando a dar o princípio das dores. Opa! E o seminário também presbiteriano, né, teológico Simonton, no caso, para as pessoas que tiverem interesse em formação para Ministério Pastoral, acredito que são seminários que são de interesse para quem quiser exercer o ministério na Igreja Presbiteriana do Brasil, principalmente. Você está com as minhas páginas aí, por acaso? Não, porque eu não estou conseguindo compartilhar a tela e ficou a outra tela, ficou um quadrado branco. Quem puder depois entrar nos links aqui do Nascido, nos links a gente colocou hoje 2 links do Projeto Castelo Forte. O Projeto Castelo Forte, o Projeto Spurgeon, a gente começou o Projeto Spurgeon em 2009 e o Projeto Castelo Forte em 2012. A gente começou com traduções de Spurgeon em 2009 e com o tempo a gente foi colocando traduções de outros autores. A gente tem traduções de Lutero, Calvino, John Bunyan, Jonathan Edwards, Agostinho e também textos de Martin Lloyd Jones. No link da descrição, vocês vão ter acesso ao e-book Catolicismo Romano, uma análise crítica, na qual o Martin Lloyd Jones ele prega um sermão sobre o catolicismo romano. Ele pregou esse sermão em 1962, então bem período do Concílio Vaticano II, e nesse texto, nesse e-book, tem também notas de rodapé, notas de estudo que eu acrescentei. Então eu fiz uma análise de tudo que o Lloyd Jones pregou e fui pegando cada ponto que o Lloyd Jones pregou, eu fui pegando a base da Igreja Católica para dar a referência ao que ele estava falando. Eu achei que alguns textos do Lloyd Jones jogados ali, por exemplo, ele fala lá, que os ídolos dos santos romanos, né? Aí eu pensei, opa, se alguém lê isso sem ter saber de onde que a Igreja Católica cita isso, ia ser uma coisa meio... é só mais um texto. Então a gente tem lá o texto do sermão do Martin Lloyd Jones e tem as referências também de todas as doutrinas que o Lloyd Jones combate. Então tudo que está lá no Catecismo da Igreja Católica, no Concílio de Trento, no Concílio Vaticano I, no Concílio Vaticano II, está tudo referenciado lá. Eu também só busquei colocar referências de catecismos e concílios grandes da Igreja Católica Romana, porque às vezes você pega textos que pega lá, o concílio lá da Igreja dos Estados Unidos, vamos pegar o que realmente Roma falou. E também tem um texto de Spurgeon, no qual o Spurgeon ele rebate a ideia do cabeça da igreja. O sermão chama, né, o cabeça da igreja, e o Spurgeon ele vai rebater a ideia católica romana e vai pregar biblicamente que Cristo é o verdadeiro cabeça da igreja. Esses são os 2 textos que tem hoje aqui linkados dos projetos, e fica a minha recomendação. Só uma coisa, o Marcos Vinícius disse: eu acho muito agressivo chamar os católicos de papista. Nós não podemos cair na conversa do politicamente correto. Se nós cairmos nessa conversa, a gente está enroladíssimo. E o nome papista vem do quê? Do que o reverendo falou. O reverendo disse o quê? O Papa se coloca como o quê? Como mediador entre Deus e os homens, como uma etapa. Você tem que passar pelo Papa para chegar a Cristo. A Bíblia não fala isso. Então é uma igreja que ela não segue a Cristo, ela segue o Papa. Então ela não é uma igreja cristã, ela é uma igreja papista. A questão de papista ou papista, ou igreja papal, é a questão de você diferenciar. Os reformadores acreditavam que eles estavam, em geral, reformando a igreja. Então eles estavam resgatando as doutrinas bíblicas da igreja. Quem estava se desviando do ensino apostólico era a igreja em Roma com o Papa. Então a gente tem essa distinção no sentido que quando a gente fala católica, realmente o católico é o sentido de universal da igreja que tem o ensino em todos os lugares, só que a gente distingue, porque a igreja católica tem essa ideia de ser católica, mundial, só que ela é uma igreja romana, ela é uma igreja que traz as doutrinas de Roma, ela não tem esse aspecto que ela coloca de catolicismo nela, é falso. Então é por isso que tem essa distinção bem clara entre igreja papista ou igreja
católica, apostólica romana. Tipo, fica em Roma mesmo, sabe? Papismo é um termo da polêmica, né, do século XVI. Então, ali você tem Calvino nas Institutas, muitas vezes referindo aos católicos como papistas. Então, ele é parte da polêmica, ele é parte da discussão, né, daquele tempo. Mas eu diria que talvez a gente hoje fizesse realmente uma referência ao católico romano, talvez fosse mais direta, assim, no sentido do que usar o termo papismo, porque papismo era o termo da polêmica do século XVI. Para a gente que está ambientado com a leitura, é muito fácil a compreensão de que era o termo da polêmica, né? Mas o católico mesmo não tomaria como xingamento, ele entenderia assim, nós acreditamos que o Papa é a pedra. Então, assim, eu acho que é mais nesse caso aí, um excesso, né? Um excesso de cuidado. Então é isso, reverendo. Muito obrigado. Desculpe alguma coisa. Não sei se a conexão, o problema foi desse lado. Pode ter sido porque o meu computador aqui, eu tenho o notebook, que é o computador que eu uso, né? E aqui fica o monitor onde a gente está conversando. O monitor aqui está normal. A outra tela, ela abriu uma faixa branca na metade da tela e travou a tela. Eu estou até com medo de mexer muito ali para não travar tudo. Né? Então, muito obrigado pelo seu tempo. Sei que o reverendo é um estudioso, é um homem de Deus que, graças a Deus, é muito ocupado, tanto com o ministério quanto com pesquisa. A gente estava conversando antes da live, né? Vocês veem as aulas que a gente dá, vocês que são alunos nossos, mas vocês não veem o quanto a gente, para levar aquele material para vocês, né? Então a gente tem que valorizar. Até essa semana foi dia do professor, parabéns pelo dia dos professores, né? E muito obrigado por disponibilizar esse tempo para a gente, tá? Fico muito feliz. O Seminário Nascido de Novo, a gente se sente realmente muito feliz de ter o reverendo negócio, aqui. Raul, eu só conheço gente boa. É eles que não têm sorte de conhecer, né, irmão? Aí caiu de novo. Caiu, ó. Bom, mas é isso, pessoal. Amanhã a gente tem live com o nosso amigo aqui, Lourenço Estelio Rega. Nós vamos tratar sobre a reforma hoje, né? Porque igreja reformada sempre reformando segundo o verbo de Deus, segundo a palavra de Deus, entendeu? Porque é muito fácil pegar só essa primeira parte, inclusive... Aqui, ele voltou aqui. Pronto, voltou aqui. Então, eu tinha dito assim, né? O reverendo Alain é uma das pessoas mais competentes que eu conheço no estudo da teologia sistemática e da teologia histórica. E, assim, tudo que ele pega, ele realmente é muito analítico, tem uma mente analítica e um pastor piedoso. Então, eu deixo aí a recomendação no sentido de tê-lo aí nessas discussões sobre reforma e catolicismo, que certamente ele vai dar uma contribuição interessante. O reverendo Alan René vai estar com a gente. Agora, eu tenho que tomar um cuidado para não trocar o nome dele por Ed René, né? Nossa, isso que eu tenho que tomar cuidado, porque é René, é o sobrenome René. A Vanessa falou, Raul, você não vai me falar isso pro reverendo Alan, pelo amor de Deus. Não, eu estou me policiando. Quando eu tenho um tempinho aqui, eu fico repetindo Alan René. Porque eu falei, pro reverendo ter uma ideia, eu falei o nome Kings James, acho que anos, até eu perder a mania de falar Kings James, esse cacuete, eu tenho cacuete e é muito difícil eu me livrar dos cacuetes. Isso é muito complicado. Mas o reverendo Alan René, ele vai estar aqui com a gente. Ele vai estar aqui com a gente dia 22 de outubro. Ele vai falar um pouquinho sobre os dogmas maianos e como os protestantes devem abordá-los. Então, a gente vai ter mais um pouquinho a gente teve a live dele ano passado, foi uma live muito boa, e esse ano a gente vai ter de novo. Espero tê-lo também ano que vem com a gente. Inclusive, eu estou interessado em fazer o mestre em divindade lá na escola, onde ele leciona lá na FIT-REF.
na FitRef. Eu tenho muita vontade de fazer. Se bem que a gente vai ter o Alain René, a versão 2.0, porque ele emagreceu, que, meu Deus do céu. Graças a Deus. Eu preciso também. Olha. A gente precisa fazer a live sobre os dogmas marianos e como emagrecer, porque olha, eu tô precisando, viu? É que o meu problema é mais sério, porque a minha filha aqui, ela faz gastronomia. Então ela testa todas as receitas aqui. O Armando viu quando ele veio aqui. É uma maldade, entendeu? Mas, reverendo, muito obrigado. A gente não vai tomar mais o tempo do reverendo. Muito obrigado, de verdade. Armando, eu não vou agradecer, não, porque a hashtag que a gente fez desencalhar Armando não funcionou. Então, eu não vou agradecer, não. Pensei que ia fazer o casamento do meu irmão, mas não vai rolar, pelo menos por enquanto. Fazer o quê? Queridos, eu vou terminar a live agora e vou me despedir deles aqui no PV. No privado. Muito obrigado. Uma última indicação, Raul. Acho que também eu mandei aí o link. Quem quiser se aprofundar um pouco mais sobre esse tema, eu recomendo muito esse livreto aqui, ó. O Papado, do Leonardo de Sirico. É um autor, não sei se é assim que pronuncia, é um autor italiano e que ele mora em Roma. Ele tem uma igreja em Roma. E esse aqui é um livrinho da Trinitas. E nesse livro ele vai abordar muito do que a gente falou aqui na live. Ele vai falar um pouquinho com mais detalhes, obviamente, né, por causa do tempo. E é um autor que eu recomendo demais. Ele tem escrito bastante coisa sobre o papado, sobre Roma, como que Roma, ainda hoje em dia, isso que a gente falou um pouco, né, ela mudou bastante, né, mas ela é a mesma, ela não mudou muito em doutrinas, né. Recomendo bastante esse livro. Tem outro livro dele também sobre Maria, que eu vou indicar no dia lá do Alain René. E fica aqui a minha recomendação dessa literatura para quem quiser ter mais conhecimento sobre o assunto. Eu acho que é um dos melhores livrinhos que a gente tem sobre o tema evangélico, especificamente falando. Então eu vou encerrar agora, vou me despedir deles no PV. Fiquem com Deus, Deus abençoe muito a todos vocês. E amanhã tem mais. Fiquem com Deus. Espera aí, terminando.